Eu nunca pensei que um simples convite para entrar na casa da minha vizinha pudesse virar minha vida de cabeça para baixo. Sempre a observei pela janela, aquela senhora reclusa que mal saía para além do portão de ferro enferrujado. Seu olhar era pesado, como se carregasse o peso de décadas de memórias que nunca ousaram escapar de seus lábios. Meu nome é Leopoldina Montalverne, mas todos na vizinhança me chamam de Dona Dina. Vivo em Ouro Preto, Minas Gerais, rodeada pelas ruas de pedra que sussurram histórias antigas, mas nenhuma delas se compara à que descobri sobre mim mesma. Por mais de 80 anos, acreditei que conhecia minha própria história. Fui criada por pais amorosos, donos de um antiquário que agora jaz empoeirado, guardando segredos entre as prateleiras abarrotadas de relíquias. Desde pequena, aprendi a dar valor às memórias dos outros, restaurando livros, quadros e móveis que carregavam histórias de vidas passadas. Eu sempre me senti conectada ao passado, como se algo me puxasse para eras que nunca vivi, mas eu estava tão envolvida nas histórias dos outros que nunca parei para questionar a minha própria origem, até o dia em que aquela velha porta se abriu. Antes de continuar, quero saber, de onde você está assistindo a essa história? Comente aqui embaixo, vou adorar saber até onde as palavras podem viajar. Aquela manhã parecia como qualquer outra. O sol mal havia se erguido sobre as montanhas de Ouro Preto, e o ar carregava o perfume úmido das ruas de pedra, ainda molhadas pelo orvalho da madrugada. Coloquei minha chaleira no fogo e me preparei para mais um dia no velho antiquário. Não esperava nada além da poeira e do silêncio que me acompanhavam desde que me mudei para a casa de meus pais adotivos, há mais de 60 anos. Enquanto varria o chão da loja, ouvi um barulho fraco vindo da casa ao lado. Olhei pela janela e vi Dona Eulália, curvada sob o peso da idade, tentando levantar um vaso de planta que havia caído no chão. Senti um impulso inexplicável de ajudá-la. Talvez fosse o olhar vazio que ela sempre carregava, como se enxergasse além da vida cotidiana, para um lugar onde memórias não ousam morrer. Saí pela porta da frente e a chamei. Ela me olhou como se estivesse acordando de um longo sono. Aceitou minha ajuda com um aceno suave de cabeça. Quando me aproximei, senti um arrepio subir pela espinha. Não era o vento frio da manhã, era o toque gélido da mão dela na minha. Estava fria como a pedra das igrejas antigas que restauro. Levei o vaso para dentro da casa dela, um lugar que eu sempre observei pela janela, mas onde nunca havia pisado. Assim que passei pela soleira, um cheiro de mofo e ervas secas invadiu minhas narinas, um odor familiar, mas que não fazia sentido para mim. Os móveis estavam cobertos por panos brancos, como fantasmas adormecidos, esperando para serem despertados. A luz fraca das janelas empoeiradas mal iluminava o ambiente, criando sombras que dançavam pelas paredes descascadas. Dona Eulália me seguiu com passos arrastados, seus olhos fixos em mim o tempo todo. Me senti observada, não apenas por ela, mas pela casa inteira, como se aquele lugar guardasse um segredo tão antigo quanto as pedras da cidade. Coloquei o vaso sobre uma mesa carcomida e, antes que pudesse me despedir, ela segurou meu braço com uma força surpreendente para alguém de sua idade. Sua voz era fraca, mas carregava um tom de urgência que não pude ignorar. Você tem a mesma expressão dela, sabia? Perguntei de quem ela estava falando, mas ela desviou o olhar para uma fotografia emoldurada na parede. Meus olhos seguiram os dela e meu coração parou por um segundo. A foto estava amarelada pelo tempo, mas ainda preservava as feições de uma jovem mulher, segurando um bebê nos braços. O olhar daquela mulher era idêntico ao meu. Senti um nó na garganta enquanto me aproximava da imagem. As mãos tremeram ao tocar a moldura empoeirada. Não podia ser. Era impossível. Mas ali estava ela, com o mesmo rosto que eu via todos os dias no espelho. Minha mente ficou em branco por um instante. Um misto de medo e curiosidade tomou conta de mim. Perguntei a Dona Eulália quem era aquela mulher, tentando esconder o tremor na voz. Ela sorriu de maneira triste e murmurou algo que não conseguia entender. Quando olhei novamente para ela, seus olhos estavam marejados. Não insistiu na conversa, apenas pediu para que eu a deixasse descansar. Voltei para casa com o coração acelerado.
Meu olhar não se afastava da janela dela, mesmo depois de fechar a porta. Não consegui descansar naquela noite. A imagem daquela mulher não saía da minha cabeça. Era como se eu a conhecesse, mas de um lugar que minha memória se recusava a alcançar. Passei horas folheando velhos álbuns de fotos, tentando encontrar uma explicação, mas não havia nada. Nenhum rosto semelhante, nenhuma pista, apenas o vazio. No dia seguinte, tentei me convencer de que era apenas coincidência. Afinal, rostos parecidos existem. Mas algo dentro de mim não aceitava essa explicação tão simples. Voltei ao antiquário, esperando que o trabalho árduo me fizesse esquecer aquele olhar familiar. Mas cada objeto que tocava parecia sussurrar segredos. Era como se o passado inteiro estivesse conspirando para que eu descobrisse a verdade. À noite, sentei-me na mesa da cozinha e tentei lembrar de cada detalhe daquela fotografia. Cada linha, cada sombra, cada expressão. Mas o que mais me incomodava era a sensação de pertencimento que sentia ao olhá-la. Não era apenas familiaridade. Era algo muito mais profundo, como se aquela mulher fizesse parte de mim. E quanto mais eu tentava afastar aquele pensamento, mais ele se enraizava na minha mente. Por fim, decidi que precisava saber mais. Aquele não era um mistério qualquer. Era um quebra-cabeça que eu precisava montar, peça por peça. E tudo começava com Dona Eulália. Eu precisava voltar àquela casa. Precisava encarar aquele olhar novamente. Não importava o que eu fosse descobrir. Estava pronta para enfrentar a verdade. Eu só não fazia ideia do quanto essa verdade iria mudar minha vida para sempre. No dia seguinte, acordei com a mesma sensação de inquietude que me acompanhou a noite toda. A imagem daquela mulher não saía da minha mente. Seu olhar carregava algo que eu ainda não conseguia entender. Me levantei com o corpo pesado, como se estivesse presa em um sonho do qual não conseguia acordar. O antiquário me aguardava com sua poeira e silêncio costumeiros, mas dessa vez a velha loja parecia carregar um peso diferente, como se também soubesse do segredo que eu estava prestes a desvendar. Cada móvel antigo parecia observar meus passos, e eu sentia uma presença invisível entre as sombras. Enquanto organizava livros esquecidos, encontrei um diário antigo escondido entre páginas empoeiradas. Não havia nome na capa, apenas um monograma desgastado que parecia formar as letras EAM. O coração acelerou. As iniciais de Dona Eulália. As mãos tremeram quando abri o diário e comecei a ler as palavras escritas com uma caligrafia familiar, a mesma que eu via nos bilhetes deixados na porta dela. A primeira frase fez o tempo parar. Eu a perdi antes mesmo de segurá-la em meus braços. Senti um nó na garganta. Continuei lendo. O diário estava repleto de memórias dolorosas, palavras carregadas de saudade e culpa. Dona Eulália escrevia sobre um bebê que foi tirado dela, sobre noites intermináveis em que chorou em silêncio, rezando para ter sua filha de volta. Ela nunca mencionava o nome da criança, apenas se referia a ela como minha menina. As palavras eram carregadas de dor, e a cada página virada, eu sentia o peso daquela perda. No final do diário, um parágrafo chamou minha atenção. Olho pela janela e vejo o reflexo dela todos os dias, mas não posso dizer nada. O tempo levou minha voz, restando apenas o silêncio. Fechei o diário com as mãos trêmulas. Ela estava falando de mim? Mas como isso seria possível? Não consegui me concentrar no trabalho. Fechei o antiquário mais cedo e fui direto para casa, os pensamentos girando como uma tempestade. Sentei-me à mesa da cozinha, o diário de Dona Eulália diante de mim, ainda fechado. Queria confrontá-la, exigir respostas, mas algo me impedia. Era medo? Era a dúvida que se enraizava em minha mente, questionando tudo o que eu acreditava saber sobre mim mesma. Se o que ela escreveu era verdade, isso significava que toda a minha vida foi construída sobre uma mentira. Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos. Fiquei horas encarando aquele diário, tentando reunir coragem para voltar àquela casa. O medo do desconhecido me paralisava. E se eu estivesse interpretando tudo errado? E se fosse apenas uma coincidência? Tentei me convencer de que estava exagerando, que minha imaginação estava me pregando peças, mas nada parecia acalmar a inquietação dentro de mim. Eu sabia que precisava encarar aquela mulher novamente. Precisava ouvir a verdade de seus próprios lábios. Não havia como fugir disso.
A noite caiu, trazendo o vento frio das montanhas de Ouro Preto. Olhei pela janela e lá estava a casa dela, imersa na penumbra. As janelas estavam fechadas, as cortinas pesadas escondendo tudo o que havia lá dentro. A escuridão parecia ainda mais densa naquela noite, como se guardasse todos os segredos que eu não estava pronta para enfrentar. Mas eu precisava. Peguei o diário, abracei-o contra o peito e atravessei o jardim, sentindo o coração disparar a cada passo. Aproximei-me da porta, hesitei por um instante, mas toquei a campainha. A porta se abriu lentamente, revelando o rosto cansado de Dona Eulália. Seus olhos estavam marejados, como se já soubesse por que eu estava ali. Eu não disse nada, apenas ergui o diário, mostrando-o a ela. Seu rosto empalideceu e um suspiro escapou de seus lábios. Ela abriu a porta, convidando-me a entrar com um gesto silencioso. Desta vez, a casa parecia ainda mais escura e fria. Cada passo ecoava no piso de madeira e a sombra das cortinas balançava suavemente, como se sussurrassem segredos antigos. Sentei-me na poltrona empoeirada da sala, o diário ainda apertado em minhas mãos. Ela sentou-se à minha frente, as mãos trêmulas repousando no colo. Seu olhar estava distante, preso em algum ponto do passado. Demorou um tempo, até que sua voz fraca quebrasse o silêncio. Ela começou a falar, sua voz carregada de dor e arrependimento. Contou-me sobre um tempo em que era jovem e apaixonada, mas seu amor era proibido. Contou-me sobre as noites de choro, sobre a vergonha que foi imposta a ela, sobre a decisão que não teve escolha a não ser aceitar. Eu a ouvi em silêncio, tentando absorver cada palavra. Ela contou sobre o dia em que segurou sua filha por breves segundos, antes que a tirassem de seus braços. Contou sobre o luto que carregou em silêncio por toda a vida, sobre o vazio que a acompanhava a cada amanhecer. E então seus olhos se encontraram com os meus, marejados de lágrimas. Você nunca morreu, disse ela, a voz trêmula. Eu a observei crescer todos os dias. Você é minha menina. Meu mundo desabou naquele instante. Eu queria gritar, queria negar, queria fugir daquela casa. Mas minhas pernas estavam presas ao chão. Meu coração batia tão rápido que pensei que fosse explodir. As palavras dela ecoavam em minha mente. Você é minha menina. Não podia ser verdade. Era insano demais. Mas então, os pedaços do quebra-cabeça começaram a se encaixar. A foto na parede, o diário, o reflexo que ela mencionou. Era como se uma cortina estivesse sendo puxada, revelando um cenário que sempre esteve ali, mas que eu nunca quis enxergar. Dona Eulália segurou minhas mãos, seu toque frio e frágil. Eu a observei durante toda a sua vida, mas nunca pude me aproximar. Prometi a eles que ficaria em silêncio, mas o silêncio me destruiu. Eu precisava que você soubesse. Não conseguia falar, minha voz estava presa na garganta. O mundo inteiro parecia girar, as paredes da casa fechando-se ao meu redor. Minha vida inteira passou diante dos meus olhos, como um filme desconexo. Cenas que agora faziam sentido de uma maneira perturbadora. Eu me levantei sem dizer uma palavra. A cabeça girava, o coração estava pesado demais para carregar. Saí daquela casa sem olhar para trás, os olhos marejados, a visão embaçada pelas lágrimas. A noite estava fria, mas eu mal sentia o vento cortante no rosto. Andei pelas ruas escuras de Ouro Preto, sem rumo, tentando entender quem eu era agora. A verdade estava exposta diante de mim, nua e cruel, e eu precisava lidar com ela, mesmo que doesse demais, mesmo que mudasse tudo o que eu pensava ser verdade. Não consegui dormir naquela noite. O silêncio da casa parecia ainda mais sufocante do que as palavras dela. Meus pensamentos estavam em pedaços, como um quebra-cabeça sem fim. Não sabia como seguir em frente, como encarar aquela mulher novamente, mas eu sabia que precisava entender o que realmente aconteceu. Eu precisava ouvir a história completa, e eu precisava que você continuasse comigo nessa jornada. Fique até o final. Você não vai acreditar na verdade que está prestes a ser revelada. O dia amanheceu cinzento, o céu encoberto por nuvens pesadas que pareciam refletir o peso que eu carregava no peito. Não havia paz na minha mente. A revelação de Dona Eulália rodopiava na minha cabeça. Palavras cravadas como espinhos. Você é minha menina. A frase ecoava de novo e de novo, a voz dela impregnada de dor e saudade.
Era como se o mundo tivesse mudado de cor e nada mais parecesse real. Quem eu era, afinal? O reflexo no espelho ainda mostrava o mesmo rosto, mas agora eu não reconhecia a mulher que me encarava de volta. Passei a manhã vagando pela casa, perdida em pensamentos, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que nem sabia que existia. Cada cômodo parecia carregado de memórias. E comecei a questionar tudo. O antiquário parecia ainda mais empoeirado. As relíquias que eu amava restaurar agora me olhavam com olhos julgadores, como se soubessem de um segredo que eu demorei a descobrir. Como pude viver tão perto da verdade sem jamais desconfiar? Era uma ironia cruel, quase cômica, se não fosse tão dolorosa. Resolvi caminhar pelas ruas de Ouro Preto, tentando escapar daquela sensação sufocante de que tudo ao meu redor estava contaminado pela mentira. A cidade estava silenciosa, as pedras do calçamento ainda molhadas pela garoa da madrugada. Passei pelas mesmas ruas que sempre percorri, mas agora tudo parecia estranho, como se eu estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Cada rosto familiar agora carregava um peso diferente, como se todos soubessem algo que eu ignorava. Será que alguém mais sabia? Será que todos os olhares condescendentes escondiam um segredo que eu era a última a descobrir? Enquanto andava sem rumo, uma lembrança distante voltou à minha mente. Um dia, ainda criança, perguntei à minha mãe adotiva por que eu não tinha fotos de bebê como as outras crianças. Ela apenas sorriu e disse que eu era tão especial que o passado não importava. Na época, aceitei essa explicação como verdade absoluta, mas agora percebia a mentira escondida por trás daquele sorriso carinhoso. Quantas outras histórias doces foram inventadas para mascarar a verdade? Quantos momentos de minha vida foram construídos sobre uma mentira? Não pude evitar as lágrimas enquanto caminhava. Meus pais adotivos me deram tanto amor que nunca questionei nada, mas esse amor estava misturado com um segredo que agora corroía tudo. Senti uma onda de raiva tomar conta de mim, não apenas de Dona Eulália, mas também dos meus pais adotivos, de toda a cidade que pareceu compactuar com essa história. Como puderam me esconder algo tão essencial sobre quem eu sou? E o que eles estavam protegendo, afinal? A honra de uma família? A reputação de alguém? E a minha identidade? Onde ficava nessa equação? Olhei para o alto e vi a torre da igreja de São Francisco, sua cruz parecendo tocar o céu nublado. Aquele era o lugar onde sempre encontrei conforto. Desde pequena, gostava de passar as tardes restaurando imagens sacras, sentindo-me conectada ao passado de uma forma inexplicável. Parecia justo buscar respostas lá. Caminhei lentamente pelas ruas de pedra, sentindo o peso do tempo em cada passo. Quando atravessei as portas da igreja, o silêncio me envolveu como um abraço frio. Sentei-me no banco de madeira, olhando para o altar que eu conhecia tão bem. As imagens de santos me observavam em silêncio, testemunhas mudas de todos os segredos que aquela cidade escondeu por décadas. E foi então que me lembrei do diário de Dona Eulália. As palavras dela vieram à tona na minha mente. Prometi a eles que ficaria em silêncio. Quem eram eles? E por que o silêncio era tão importante? Minhas mãos tremiam enquanto tentava decifrar aquele enigma. Havia algo mais profundo ali. Algo que ia além de um simples segredo de família. Havia uma conspiração de silêncio que envolvia muito mais gente do que eu podia imaginar. Saí da igreja com uma determinação renovada. Eu precisava encontrar respostas, não apenas por mim, mas por todos os anos em que vivi uma vida emprestada. Resolvi que voltaria à casa de Dona Eulália. Ela era a única pessoa que podia preencher as lacunas daquela história. Mas eu não podia confrontá-la com raiva. Precisava ouvi-la. Precisava que ela me contasse tudo, desde o começo. Voltei para casa, tentando organizar os pensamentos, ensaiando perguntas em silêncio. Precisava estar preparada para o que quer que ela fosse me revelar. Quando finalmente atravessei o portão enferrujado, um arrepio percorreu minha espinha. A casa estava em completo silêncio, as cortinas fechadas como sempre. Toquei a campainha, mas ninguém atendeu. Esperei alguns minutos, o coração acelerado, mas nada. Chamei o nome dela, a voz fraca e trêmula, ecoando pelo jardim vazio. Algo estava errado. O silêncio era pesado demais, como se a própria casa estivesse guardando um segredo. Tentei a maçaneta,
e, para minha surpresa, a porta estava destrancada. Empurrei devagar, o rangido perturbador ecoando pela sala escura. O cheiro de mofo era ainda mais intenso, e a escuridão parecia me envolver. Chamei novamente, mas não houve resposta. Entrei hesitante, cada passo ecoando nas paredes vazias. Tudo estava no mesmo lugar, mas a casa parecia diferente, mais fria, mais sombria. Então vi algo que fez meu coração parar por um segundo. O diário estava aberto sobre a mesa, as páginas amareladas espalhadas, como se alguém o tivesse deixado ali de propósito. Aproximei-me devagar, tentando entender o que estava acontecendo. A última página estava coberta de palavras rabiscadas, diferentes da caligrafia ordenada que eu tinha visto antes. As frases estavam confusas, quase ilegíveis. Não posso mais carregar esse segredo. Eles vão me levar se eu contar. Eles sempre souberam. Senti um arrepio gelado. Quem eram eles? Olhei ao redor. A sensação de estar sendo observada cada vez mais intensa. Saí daquela casa correndo, o coração batendo tão rápido que mal conseguia respirar. Minha mente girava, cheia de perguntas sem respostas. Eu precisava continuar essa busca. Antes de continuar, quero saber o que você acha dessa história. Deixe um comentário abaixo e se inscreva para não perder o desfecho. Eu preciso compartilhar essa jornada com você, pois a verdade ainda está escondida e eu não posso enfrentá-la sozinha. A noite estava fria quando finalmente fechei as janelas, tentando manter o vento cortante do lado de fora. Mas não havia como me proteger do frio que sentia por dentro. Aquele bilhete rabiscado no diário de Dona Eulália continuava ecoando na minha mente. Eles sempre souberam. Quem eram eles? E o que exatamente sabiam? A casa ao lado permanecia mergulhada na escuridão, silenciosa como um túmulo. Não havia sinal de Dona Eulália, e eu não fazia ideia de onde ela poderia estar. Sentia um aperto no peito toda vez que pensava nisso. Ela tinha desaparecido logo depois de revelar o segredo que mudou minha vida. Passei a madrugada revirando minhas próprias lembranças, tentando encontrar algum indício de que isso era verdade. Era possível que todos soubessem e ninguém tivesse me contado nada? Meus pais adotivos, os vizinhos, a cidade inteira? Meus pensamentos eram uma tempestade, rodopiando em círculos sem resposta. E então, como um estalo, me lembrei das palavras dela. Eu a observei crescer todos os dias. Era verdade. Ela esteve lá a vida inteira, sempre do outro lado da janela, sempre me observando. O que mais ela sabia? Decidi que precisava investigar. Se não havia respostas na casa dela, eu teria que procurar em outro lugar. Na manhã seguinte, vesti meu casaco mais quente e fui até o antiquário, na esperança de encontrar alguma pista entre as relíquias empoeiradas que meus pais guardaram ao longo dos anos. Passei horas revirando baús, examinando papéis antigos, procurando por algo que fizesse sentido. Encontrei recibos amarelados, cartas de clientes, mas nada que me ajudasse a entender o que estava acontecendo. Estava prestes a desistir quando me deparei com uma caixa trancada a cadeado. O cadeado estava enferrujado, mas ainda intacto. Procurei pela loja, tentando lembrar onde meu pai costumava guardar as chaves. Após muita procura, encontrei um molho de chaves em uma gaveta na escrivaninha. Minhas mãos tremiam enquanto tentava encaixar a chave certa. Quando finalmente consegui abrir a caixa, meu coração disparou. Lá dentro, encontrei uma coleção de cartas amarradas com um laço desbotado. O papel estava amarelado, e a tinta desbotada revelava uma caligrafia elegante e meticulosa. Meu coração parou por um instante quando vi a assinatura no rodapé. Eulália M. Sentei-me no chão do antiquário, segurando as cartas com as mãos trêmulas. Não sabia o que esperar, mas precisava ler o que estava escrito ali. Desatei o laço com cuidado, como se estivesse desatando um nó no tempo. As cartas eram endereçadas ao meu pai adotivo. A primeira começava com um pedido de desculpas por tudo o que tinha acontecido. Ela escrevia sobre decisões difíceis, sobre arrependimentos que não a deixavam dormir à noite. Eu me senti tonta, como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Continuei lendo, cada palavra parecia pesar mais do que a anterior. Eulália escrevia sobre uma criança, uma menina que foi entregue para a adoção. Escrevia sobre dor, sobre saudade, sobre a escolha que não foi dela. Eu sabia que estava lendo a história da minha vida,
escrita por alguém que me observou de longe durante décadas, sem nunca ter coragem de se aproximar. Meu coração estava apertado, minha cabeça girava. Como eles puderam me esconder isso? Meus pais adotivos sabiam de tudo desde o início. Fechei os olhos, tentando processar a dor que crescia dentro de mim. Não era apenas sobre o segredo que me esconderam, mas sobre todas as memórias que agora estavam manchadas pela mentira. Todas as vezes que minha mãe adotiva me olhou nos olhos e sorriu, todas as histórias que meu pai contou sobre o dia em que decidiram me adotar. Tudo era falso. Eles não escolheram me adotar. Eles sabiam que eu era filha de Eulália. Eles sabiam de tudo o tempo todo. A raiva queimava em mim como fogo. Eu precisava de respostas. Precisava confrontá-los. Exigir a verdade. Fechei a caixa e voltei para casa. O coração disparado. O sangue pulsando nos ouvidos. Meus pais adotivos haviam partido há muitos anos, mas meu irmão mais velho ainda morava na cidade. Ele sempre foi o favorito, o filho biológico, aquele que herdou tudo. Se alguém sabia de alguma coisa, era ele. Eu precisava confrontá-lo e não ia aceitar mais mentiras. O caminho até a casa do meu irmão parecia interminável. O vento frio cortava meu rosto, mas eu mal sentia o frio. Tudo o que eu conseguia pensar era na mentira em que vivia a vida inteira. Quando cheguei, bati na porta com força, sem me importar com as convenções sociais. Ele atendeu com um sorriso despreocupado, mas seu rosto mudou quando viu minha expressão. Eu entrei sem ser convidada, segurando a caixa como se fosse uma arma. Eu preciso saber a verdade, disse, a voz firme e inabalável. Ele tentou negar, tentou me acalmar, mas eu não aceitei. Mostrei as cartas, exigindo uma explicação. Vi o pânico em seus olhos antes de baixar a cabeça. Finalmente ele confessou. Contou como nossos pais esconderam a verdade para proteger Eulália, como fizeram um juramento de silêncio que carregaram até o túmulo. A vergonha da família, o medo do escândalo, tudo pesava mais do que minha identidade. Senti um vazio crescer dentro de mim. Eles nunca pensaram em mim, apenas na reputação da família. Voltei para casa em silêncio, as palavras dele ecoando na minha mente. Não havia como voltar atrás. Nada seria como antes. Olhei para a casa de Eulália, ainda mergulhada na escuridão. Ela sabia de tudo, mas nunca teve coragem de me contar, e agora tinha desaparecido. Eu precisava encontrá-la. Precisava ouvir a história dela. Precisava entender sua dor. E, acima de tudo, precisava decidir o que fazer com a verdade que me foi roubada. Antes de continuar, quero saber. O que você faria no meu lugar? Compartilhe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para não perder o desfecho dessa história. A verdade ainda não foi totalmente revelada. E eu preciso que você continue comigo nessa jornada. A noite estava imersa em um silêncio opressor quando finalmente voltei para casa, carregando a caixa com as cartas de Eulália. Cada palavra lida ecoava na minha mente, como um martelo batendo incessantemente, estilhaçando tudo o que eu conhecia como verdade. Não havia descanso para mim. Minha cabeça girava, o coração apertado por uma dor que eu não sabia nomear. A caixa estava ali, sobre a mesa da cozinha, como um peso impossível de suportar. Tudo o que eu pensava ser, tudo o que eu acreditava saber sobre a minha vida, estava desmoronando diante dos meus olhos. A casa estava gelada, o vento cortante entrava pelas frestas das janelas, mas eu mal sentia o frio. O vazio dentro de mim era ainda mais congelante. Sentei-me na cadeira dura da cozinha, encarando aquelas cartas antigas amarradas com um laço desbotado. Era estranho pensar que aquelas folhas amareladas continham a história da minha vida, escrita por alguém que eu mal conhecia. Mas agora eu precisava conhecê-la. Precisava entender por que ela escolheu o silêncio, por que me observou de longe, durante toda a minha vida, sem nunca ter coragem de falar a verdade. Passei horas ali, lendo e relendo cada carta, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça complexo e doloroso. Eulália escreveu sobre um amor proibido, sobre a vergonha imposta pela sociedade, sobre o medo do escândalo. Suas palavras estavam carregadas de dor e arrependimento. Ela falava de uma criança perdida, de um pedaço de sua alma arrancado à força. Eu lia e sentia um aperto no peito, como se pudesse sentir a dor dela ecoando através do tempo. Mas havia algo que ela não mencionava. Quem era meu pai?
Quem era o homem que fez parte dessa história? Essa era a peça que faltava. Essa era a pergunta que eu precisava responder para entender quem eu realmente era. Levantei-me de repente, determinada a encontrar a resposta. Não havia ninguém além de Eulália que pudesse me contar essa parte da história, mas ela havia desaparecido. Eu precisava encontrá-la. A manhã chegou sem que eu tivesse pregado os olhos. O sol nasceu pálido, tímido, como se soubesse do vazio que havia em mim. Eu estava decidida a encontrá-la, a exigir as respostas que me foram negadas por tanto tempo. Saí de casa determinada, o vento frio cortando meu rosto enquanto eu caminhava pelas ruas de Ouro Preto. Eu sabia onde começar, a igreja de São Francisco. Se havia um lugar onde Eulália poderia estar, era lá. Caminhei apressada, o coração acelerado. As pedras do calçamento estavam escorregadias, molhadas pelo orvalho da madrugada, mas eu mal percebia. Tudo o que importava era encontrar Eulália, obrigá-la a me contar tudo o que eu precisava saber. Passei pelo portão de ferro da igreja e empurrei as portas pesadas, entrando no silêncio frio e solene. A igreja estava vazia. As sombras das imagens sacras se estendiam pelas paredes de pedra. Meu olhar percorreu o altar, os bancos de madeira procurando por qualquer sinal dela. E então eu a vi, sentada na última fileira, o corpo curvado, as mãos unidas em oração. Parecia tão pequena, tão frágil. Por um momento hesitei. Eu estava prestes a confrontar uma mulher quebrada pelo tempo, pela culpa e pela dor. Mas eu precisava fazer isso. Precisava ouvir a verdade de sua boca, sem rodeios, sem mais mentiras. Aproximei-me devagar, os passos ecoando no chão de pedra. Ela não se mexeu, continuou olhando para o altar, os lábios se movendo em uma prece silenciosa. Parei ao seu lado, o coração batendo forte no peito. Eulália, preciso falar com você. Sua voz saiu fraca, quase um sussurro. Eu sabia que você viria. O tom melancólico de suas palavras fez um arrepio subir pela minha espinha. Sentei-me ao seu lado, as mãos tremendo de nervosismo. Por que você nunca me contou? Ela suspirou, o corpo encolhendo ainda mais. Porque eu tinha medo. Medo de destruir a sua vida. Medo de te perder para sempre. Eu não sabia o que dizer. A dor em sua voz era real, mas minha dor também era. Você me perdeu do mesmo jeito, Eulália. Você estava ao meu lado a vida toda, mas nunca foi minha mãe. Suas lágrimas deslizaram silenciosamente pelo rosto enrugado, os ombros tremendo com soluços silenciosos. Eu estava ali, vendo uma mulher despedaçada diante de mim, mas não conseguia sentir pena. Estava machucada demais, ferida demais para perdoá-la tão facilmente. Preciso saber quem é meu pai, Eulália. Eu mereço saber. Ela hesitou, os lábios trêmulos, antes de finalmente sussurrar. Ele era um homem casado, alguém que nunca poderia me amar publicamente. As palavras dela caíram como um golpe. O nó na minha garganta ficou ainda mais apertado. Quem era ele? Ela balançou a cabeça lentamente, o olhar perdido no altar dourado. Alguém poderoso, alguém que sempre colocou a honra acima do amor. Minha mente girava, tentando processar o que ela estava dizendo. E então, como um raio, a verdade me atingiu. Eu sabia quem era. Meu pai biológico era um homem conhecido, respeitado na cidade. Alguém que tinha uma reputação impecável. Alguém cuja estátua eu restaurava na igreja toda semana. Senti meu corpo estremecer. As pernas ficaram bambas. A imagem dele estava na minha mente congelada no tempo. Um benfeitor da igreja, um homem admirado por todos. Como eu nunca percebi. Como eu nunca conectei as peças. Eulália me olhou, os olhos vermelhos de tanto chorar. Você era a prova de seu erro, de sua fraqueza. Ele não podia permitir que a verdade viesse à tona. Ele fez de tudo para me silenciar. A revelação caiu sobre mim como uma avalanche, esmagando-me com seu peso. Toda a minha vida estava conectada a um homem que me rejeitou antes mesmo de eu nascer. Olhei para Eulália, tentando encontrar forças para me levantar. Eu precisava sair dali, precisava de ar. Mas antes de ir, eu queria saber algo. Por que você nunca me procurou? Ela abaixou a cabeça, a voz mal saindo de seus lábios. Porque eu não tinha permissão para te amar. As palavras me atingiram como uma facada no peito. Ela viveu ao meu lado, me observou crescer, mas nunca teve o direito de ser minha mãe. Eu saí da igreja sem olhar para trás.
o coração despedaçado. Não sabia como lidar com essa verdade, não sabia como seguir em frente. Antes de continuar, compartilhe o que você acha dessa história. Deixe seu comentário e envie para alguém que também precisa ouvir essa revelação. Ainda há mais segredos a serem descobertos, e eu preciso da sua companhia até o fim dessa jornada. Eu caminhei pelas ruas de Ouro Preto, sentindo o peso da verdade pressionando meus ombros. Cada passo parecia ecoar pelas pedras antigas, carregando a dor de um segredo guardado por décadas. O vento frio cortava meu rosto, mas eu mal sentia o frio. Tudo o que eu podia sentir era o vazio. A verdade estava diante de mim, nua e cruel, e eu não sabia como lidar com ela. O homem que eu admirava como um benfeitor, aquele cuja estátua eu cuidadosamente restaurava na igreja, era meu pai biológico. Um pai que me rejeitou antes mesmo de eu nascer, que escondeu minha existência para proteger sua honra. Voltei para casa em silêncio, o coração esmagado pela dor. As palavras de Eulália ecoavam na minha mente, repetindo-se como um lamento. Eu não tinha permissão para te amar. Ela sofreu sozinha, carregando o fardo de um amor proibido, enquanto eu crescia do outro lado da janela, sem saber quem eu realmente era. Tudo fazia sentido agora. O olhar melancólico que ela sempre tinha, a maneira como me observava em silêncio. Ela era minha mãe, mas nunca pôde ser. A raiva e a tristeza se misturavam dentro de mim, formando um nó que eu não sabia como desfazer. Quando entrei em casa, o ar estava pesado, o silêncio me envolvendo como um cobertor sufocante. Coloquei as cartas sobre a mesa da cozinha, o laço desbotado ainda preso ao redor delas. Aquelas folhas amareladas eram a prova de tudo. Prova de um amor proibido, de uma rejeição cruel, de um silêncio imposto. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu não deixei que caíssem. Eu precisava ser forte. Precisava encarar essa verdade por mais que doesse. Sentei-me na cadeira dura da cozinha, os dedos trêmulos segurando as cartas com força. Eu não conseguia respirar. Tudo parecia girar ao meu redor, as paredes se fechando, o ar se tornando pesado demais. Precisava de ar, de espaço. Levantei-me de repente, saindo para o jardim. O vento frio bateu no meu rosto, fazendo minhas lágrimas congelarem antes mesmo de caírem. Olhei para a casa de Eulália, ainda mergulhada na escuridão. Ela estava lá, sozinha, carregando a culpa de um amor que nunca pôde viver. Senti um aperto no peito ao pensar nela, na dor que carregou por todos esses anos. Mas minha dor era tão grande quanto a dela. Eu precisava tomar uma decisão. Precisava escolher o que fazer com essa verdade. Poderia confrontar o legado do meu pai biológico, revelar ao mundo o homem que ele realmente era. Mas isso traria justiça ou apenas mais dor? Meu coração estava dividido. Parte de mim queria gritar a verdade para o mundo inteiro ouvir, enquanto outra parte só queria esquecer tudo, enterrar o passado junto com os segredos que ele carregava. Mas eu sabia que não poderia fugir disso. Eu precisava encarar a verdade. Não importava o quanto doesse. O vento uivava ao redor da casa, carregando o sussurro de memórias antigas. Fechei os olhos, tentando encontrar forças dentro de mim. Não podia me deixar consumir pelo ódio. Não podia deixar que a dor definisse quem eu era. Eu era a filha de Eulália, uma mulher que me amou em silêncio, que me observou crescer sem nunca poder me chamar de filha. E eu era filha de um homem que me rejeitou, que escolheu sua honra acima de tudo. Essa era a minha verdade. E eu precisava aceitá-la, por mais cruel que fosse. Decidi que precisava voltar à igreja. Precisava encarar a estátua daquele homem mais uma vez. Caminhei pelas ruas escuras, o vento gelado cortando meu rosto, mas eu continuei andando. Não havia mais medo. Eu precisava enfrentar isso. Quando cheguei à igreja, as portas estavam abertas, como se estivessem me esperando. Entrei em silêncio, o ar frio me envolvendo. As sombras das imagens sacras dançavam nas paredes de pedra, criando figuras que pareciam sussurrar segredos antigos. Caminhei lentamente até o altar, meu coração batendo forte no peito. Lá estava ele, a estátua de mármore branco, imponente e majestosa. O homem que todos admiravam, cujo nome era sinônimo de honra e respeito. O homem que me rejeitou antes mesmo de eu nascer.
Olhei para aquele rosto esculpido, tentando encontrar algum traço de humanidade, mas tudo o que vi foi frieza. Não havia amor ali, não havia arrependimento. Ele estava congelado no tempo, eternamente admirado por um legado construído sobre mentiras. Senti o ódio crescer dentro de mim, queimando como fogo. Eu queria destruí-lo, queria gritar, mas ao invés disso, me ajoelhei. A dor era tão grande que eu não conseguia ficar de pé. As lágrimas finalmente caíram, deslizando pelo meu rosto enquanto eu olhava para aquele homem que nunca me quis. Você deveria ter me amado, sussurrei, a voz quebrada pela dor. Você deveria ter me escolhido. Mas ele não podia me ouvir. Estava preso naquela estátua fria, congelado em uma imagem de perfeição que nunca foi real. E eu estava ali, de joelhos diante dele, chorando por um amor que nunca existiu. Fiquei ali por horas, chorando em silêncio, deixando a dor escapar. Quando finalmente me levantei, senti-me vazia, como se todo o ódio tivesse sido arrancado de mim. Olhei para aquela estátua uma última vez antes de sair da igreja. Eu não ia deixá-lo me definir. Não ia deixar que sua rejeição roubasse minha identidade. Eu era mais do que isso. Eu era filha de Eulália. E era hora de honrar o amor que ela nunca pôde me dar. Era hora de perdoá-la. E era hora de me perdoar. Antes de continuar, quero saber o que você acha dessa história. Se inscreva no canal e compartilhe essa jornada com alguém que também precisa ouvir essa verdade. Ainda há muito a ser revelado. E eu preciso da sua companhia até o fim. Quando deixei a igreja, o vento cortante me envolveu como um abraço frio. Senti a pele arrepiar, mas não era apenas pelo frio. Era a dor que ainda queimava em meu peito, como um ferimento aberto que recusava cicatrizar. A estátua dele ainda estava gravada em minha mente, o rosto imortalizado em mármore, admirado por todos, enquanto eu era o segredo que ele enterrou com tanto cuidado. Eu caminhava pelas ruas de Ouro Preto como uma sombra, sentindo-me invisível, como se o mundo continuasse a girar, indiferente à minha dor. Mas eu não podia continuar assim. Precisava fazer algo com essa verdade que me foi revelada. Quando cheguei em casa, o vazio me envolveu novamente. A caixa com as cartas estava sobre a mesa, testemunha silenciosa de todo o sofrimento que Eulália carregou por décadas. Eu precisava encarar isso. Precisava entender sua dor para poder seguir em frente. Sentei-me à mesa, os dedos trêmulos deslizando pelo laço desbotado. A cada folha amarelada que eu desdobrava, era como se pudesse ouvir a voz dela, sussurrando os segredos que guardou com tanto medo. Ela escreveu sobre o amor proibido, sobre a vergonha, sobre o silêncio que foi imposto a ela. E agora eu fazia parte dessa história. Quanto mais eu lia, mais percebia que Eulália foi forçada a me entregar, que o pai dela a ameaçou, que o homem que me rejeitou manipulou todos ao seu redor para proteger sua reputação. Senti a raiva crescer dentro de mim novamente, queimando como fogo. Não era apenas ele que havia me rejeitado. Era toda uma sociedade que escolheu o silêncio ao invés da verdade. Uma sociedade que preferiu manter as aparências em vez de aceitar a realidade. Eu estava cercada por muros invisíveis, construídos por anos de mentiras e segredos. Eu não podia deixar isso continuar. Não podia permitir que a história dele fosse escrita como um conto de honra e respeito, enquanto eu era apenas uma sombra escondida em seu passado. Eu precisava revelar a verdade, não apenas por mim, mas por Eulália, por todos os anos em que ela viveu na dor do silêncio. Decidi que confrontaria sua memória, que rasgaria o véu de mentiras que o cercava, mas não sabia como. O medo de enfrentar uma cidade inteira ainda me prendia. Eles o admiravam como um santo, um homem intocável, e eu era apenas uma mulher com uma história que ninguém queria ouvir. Fiquei horas encarando aquelas cartas, tentando encontrar forças para continuar. Pensei em Eulália, na maneira como ela me observou de longe, sem nunca poder me chamar de filha. Pensei em tudo o que ela sacrificou para proteger o nome de um homem que nunca a amou. Eu não podia deixá-la sozinha nesse sofrimento. Precisava encontrar uma maneira de libertar a nós duas desse passado sombrio. Eu tinha que contar a verdade. Mas como eu faria isso sem ser silenciada? Como confrontaria um fantasma que ainda era adorado por todos? A resposta estava ali, bem diante de mim, na igreja. O lugar onde ele era venerado como um santo, onde sua estátua
Era um símbolo de perfeição. Eu precisava contar a verdade ali, no altar de suas mentiras. Era o único lugar onde sua memória ainda tinha poder. Se eu quisesse libertar Eulália e a mim mesma, teria que enfrentar seu legado onde ele era mais forte. Mas eu não podia fazer isso sozinha. Precisava de testemunhas, de pessoas que ouvissem minha história e que não pudessem ignorá-la. Eu precisava que a cidade inteira soubesse a verdade. Na manhã seguinte, o sol nasceu tímido, como se temesse iluminar o que eu estava prestes a fazer. Vesti-me com minhas roupas mais simples. Amarrei o cabelo com um lenço desbotado. Não queria parecer uma inimiga. Queria parecer o que eu era, uma mulher em busca de justiça. Caminhei pelas ruas de Ouro Preto, sentindo o coração disparado, mas não parei. Não podia parar agora. Eu precisava terminar o que comecei. Quando cheguei à igreja, as portas estavam abertas, o som dos sinos ecoando pelas paredes de pedra. Entrei em silêncio, o coração batendo tão forte que pensei que todos pudessem ouvir. A missa estava prestes a começar. A congregação reunida nos bancos de madeira. Sentei-me na última fileira, esperando o momento certo. O padre entrou, os cânticos começaram, a solenidade preenchendo o ar. Eu olhei para a estátua daquele homem, o rosto congelado em uma expressão de benevolência falsa. Ele era o ídolo deles, o exemplo de virtude, e eu era a mancha que ele escondeu sob seu nome imaculado. Mas isso estava prestes a mudar. Eu não seria silenciada como Eulália foi. Eu ia falar, mesmo que ninguém acreditasse. Esperei o momento da homilia, o momento em que todos estavam em silêncio, ouvindo atentamente o sermão. Foi então que me levantei. Meu coração estava acelerado, as pernas bambas, mas eu não podia voltar atrás. Caminhei até o altar, interrompendo o padre no meio de sua pregação. As pessoas me olharam primeiro com curiosidade e depois com choque, mas eu não hesitei. Minha voz saiu firme, mesmo que as lágrimas ameaçassem cair. Eu sou a filha dele, a filha que ele escondeu para proteger sua honra. Houve um silêncio sepulcral. Ninguém se mexeu. Ninguém disse uma palavra. Eu continuei, minha voz ficando mais forte a cada frase. Eu sou o segredo que ele tentou enterrar. Minha mãe é Eulália. Ela sofreu em silêncio, carregando a vergonha que ele impôs a ela. Ele me rejeitou, me apagou da sua história. Mas eu estou aqui e não vou mais ser silenciada. A congregação estava paralisada, olhos arregalados, bocas entreabertas. Eles adoravam aquele homem, colocavam flores aos pés de sua estátua. Mas agora sabiam da verdade. Eu os encarei, desafiando-os a negarem o que eu estava dizendo. Eu não sabia o que aconteceria depois. Se acreditariam em mim, se me odiariam por destruir o mito que eles veneravam. Mas isso não importava. O que importava era que eu finalmente tinha contado a verdade. O que importava era que Eulália estava livre do silêncio. Eu a libertei e me libertei também. Quando terminei de falar, saí da igreja em silêncio, sem olhar para trás. A cidade jamais seria a mesma. E eu também não. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa verdade. Ainda há mais para ser revelado. E eu preciso que você continue comigo nessa jornada. Eu saí da igreja sentindo um peso enorme se desprender do meu peito. As palavras finalmente ditas ecoavam na minha mente como um sussurro libertador. A verdade estava lá fora, exposta, nua e crua. Eu não sabia o que viria a seguir. Não sabia como a cidade reagiria ao saber que o homem que veneravam havia escondido um pecado tão grande. Mas naquele momento, isso não importava. O que importava era que eu havia quebrado o silêncio, que eu tinha dado voz à minha dor e à dor de Eulália. Pela primeira vez na vida, eu sentia que estava livre do fardo de um segredo que nem sabia carregar. O vento frio de Ouro Preto cortava meu rosto enquanto eu caminhava pelas ruas de pedra. Cada passo parecia ecoar pela cidade antiga, carregando as palavras que eu havia pronunciado. As janelas estavam fechadas, as cortinas balançando suavemente, como olhos curiosos espreitando por trás do tecido empoeirado. Eu sabia que não poderia escapar dos olhares julgadores, das fofocas sussurradas nas esquinas. Eu havia desafiado um mito, havia quebrado um tabu que eles nunca quiseram enxergar. Mas eu não estava com medo. Pela primeira vez, eu estava em paz. Quando cheguei em casa, o silêncio me envolveu como um cobertor pesado. A caixa com as cartas de Eulália ainda estava sobre a mesa.
o laço desbotado amarrando as palavras que mudaram minha vida para sempre. Sentei-me à mesa, os dedos deslizando pela madeira fria. Havia tanto que eu ainda precisava entender, tanto que precisava aceitar. Mas agora eu sabia a verdade. Sabia quem eu era, de onde eu vinha, e isso me deu uma força que eu não sabia possuir. Olhei para as cartas uma última vez antes de decidir o que faria com elas. Eu poderia queimá-las, apagar as palavras que revelavam segredos tão dolorosos. Poderia enterrá-las no passado, onde essa história deveria ter ficado desde o início. Mas não era isso que Eulália queria. Ela escreveu essas cartas para que sua voz finalmente fosse ouvida, para que sua dor não fosse esquecida. Eu não podia apagar sua história. Ela merecia ser lembrada, não como um erro, mas como uma mulher que amou em silêncio, que sofreu em silêncio, que sacrificou tudo para proteger um nome que nunca a mereceu. Decidi que as cartas seriam guardadas, mas não seriam escondidas. Levantei-me, os passos ecoando pela casa vazia. Havia algo que eu precisava fazer, um último capítulo que precisava ser encerrado. Peguei as cartas e saí de casa, caminhando até a casa de Eulália. O portão enferrujado rangeu quando o empurrei, um som melancólico que parecia ecoar pela minha alma. A porta estava trancada, as janelas fechadas. Ela não estava lá. Não havia sinal de vida naquela casa que guardava tantos segredos. Fiquei parada na varanda, olhando para a porta que nunca se abriu para mim enquanto crescia. Respirei fundo e coloquei as cartas na caixa de correio. Não eram apenas palavras escritas em papel envelhecido. Eram memórias, eram lágrimas, eram pedaços da alma de Eulália que eu estava devolvendo. Ela precisava dessas cartas mais do que eu. Ela precisava ser lembrada como a mulher que foi, não como o fantasma que a cidade criou. Afastei-me da porta, olhando para aquela casa pela última vez. Eu sabia que nunca mais entraria ali. Aquele lugar pertencia ao passado, a uma história que agora estava completa. Quando me virei para ir embora, ouvi um som fraco vindo de dentro da casa. Meu coração disparou, o corpo congelado por um instante. Olhei para trás, esperando ver Eulália na janela, com aquele olhar melancólico que sempre me acompanhou. Mas não havia ninguém ali, apenas as sombras dançando atrás das cortinas pesadas. Balancei a cabeça, tentando afastar o arrepio que subiu pela minha espinha. Era apenas o vento, apenas minha imaginação. Mas uma parte de mim sentiu que Eulália estava ali, que ela estava finalmente em paz. Voltei para casa, o coração um pouco mais leve. Quando fechei a porta atrás de mim, o silêncio não parecia mais tão sufocante. Olhei para o espelho, esperando ver o rosto de sempre, mas algo estava diferente. Eu não era mais a mesma. Eu havia enfrentado o meu passado, havia confrontado o legado de um homem que me rejeitou antes mesmo de eu nascer, e eu tinha sobrevivido. Não era mais uma sombra, não era mais um segredo escondido. Eu era Leopoldina Montalverne, filha de Eulália, e essa era a minha história. As semanas seguintes foram um borrão de murmúrios e olhares curiosos. A cidade estava em choque, como se eu tivesse quebrado um feitiço que os mantinha cegos. Eles tentavam me evitar, desviando o olhar quando eu passava, mas eu não me importava. Eles não podiam me machucar mais. Eu andava pelas ruas de cabeça erguida, o coração em paz. O tempo parecia ter parado, como se a cidade estivesse tentando absorver a verdade que eu revelei. Mas eu não olhei para trás. Eu estava pronta para seguir em frente. Antes de continuar, quero saber o que você está achando dessa história. Compartilhe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever. Ainda há mais revelações pela frente. E eu preciso que você continue comigo até o fim. O tempo passou lentamente depois que revelei a verdade na igreja. A cidade parecia um cenário congelado. As pessoas caminhando como sombras silenciosas, carregando olhares de curiosidade e julgamento. Eu sabia que seria assim. Sabia que, ao quebrar o silêncio, não apenas desmascararia um mito, mas também desestabilizaria a imagem de perfeição que todos criaram sobre aquele homem. Eu os forcei a encarar uma realidade que eles nunca quiseram ver, mas não me arrependia. A verdade precisava ser dita, e eu precisava encontrar uma maneira de seguir em frente. Os dias se arrastavam, um após o outro, enquanto eu tentava me reajustar à nova realidade. Minha história estava exposta, as mentiras estavam desfeitas, mas isso não apagava a dor que ainda queimava em meu peito.
Eu passava horas sentada à mesa da cozinha, olhando para o vazio, tentando encontrar sentido na bagunça que minha vida havia se tornado. Os ecos das palavras de Eulália ainda rondavam minha mente, especialmente aquela última frase: eu não tinha permissão para te amar. Isso me assombrava, fazendo-me questionar tudo o que sabia sobre amor, família e pertencimento. Um dia, decidi que não podia continuar assim. Eu não podia deixar que o passado me prendesse em suas correntes invisíveis. Precisava encarar tudo de frente. Precisava entender o que realmente aconteceu, não apenas pelas palavras de Eulália, mas pelas memórias que ainda estavam escondidas na cidade. Resolvi visitar o cemitério onde meus pais adotivos estavam enterrados. Não era um lugar que eu costumava frequentar. A dor da perda ainda era muito presente para mim. Mas agora havia uma dor ainda maior, um vazio que eu precisava preencher. O caminho até o cemitério era íngreme. As ruas de pedra irregulares tornavam a caminhada difícil. O sol estava escondido atrás de nuvens pesadas. O vento frio cortava meu rosto, mas eu continuei andando. Quando cheguei aos portões de ferro enferrujados, senti um arrepio subir pela espinha. Havia algo sombrio naquele lugar, um silêncio pesado que parecia sussurrar segredos antigos. Respirei fundo e entrei, meus passos ecoando pelo chão de pedras cobertas de musgo. O cemitério estava deserto. Apenas as lápides erguiam-se como sombras silenciosas contra o céu cinzento. Encontrei as lápides de meus pais adotivos no alto de uma colina, lado a lado, cobertas por folhas secas e musgo. Ajoelhei-me diante delas, os dedos trêmulos limpando as letras desbotadas que formavam seus nomes. As lembranças voltaram como um turbilhão, os rostos deles sorrindo para mim, as histórias que contavam, o amor que eu sempre senti. Mas agora tudo parecia diferente, manchado pela verdade que eu descobri. Eles me amaram, não havia dúvida disso, mas também mentiram para mim durante toda a vida. Eu precisava confrontá-los, mesmo que fosse apenas diante de suas lápides frias. Vocês deviam ter me contado, sussurrei, a voz embargada pela emoção. Vocês deveriam ter confiado em mim. As lágrimas escorriam silenciosas, caindo sobre as folhas secas aos meus pés. Eu sabia que não receberia resposta. Eles estavam em silêncio para sempre, carregando seus segredos para a sepultura. Mas eu precisava dizer aquelas palavras, precisava liberar a dor que estava me sufocando. Vocês me amaram, e eu ainda amo vocês, mas vocês me negaram a verdade. Isso eu nunca poderei perdoar. As palavras saíram como um desabafo, um grito de dor que ficou preso por tempo demais. Enquanto chorava diante das lápides, senti uma presença atrás de mim. Virei-me devagar, o coração disparado. Eulália estava lá, os olhos marejados, o rosto pálido como a névoa que começava a descer pela colina. Ela não disse nada, apenas olhou para mim com uma expressão de tristeza profunda. Eu sabia que ela estava sofrendo tanto quanto eu. Ela também perdeu tudo. Caminhei até ela, as pernas trêmulas, a dor ainda queimando no peito. Por que você está aqui? A voz saiu mais dura do que eu pretendia, mas não me arrependi. Ela precisava ouvir isso. Vim porque precisava pedir perdão. A voz de Eulália era um sussurro, carregada de dor. Eu te fiz sofrer. Te neguei a verdade. Eu falhei como mãe. As lágrimas encheram seus olhos, escorrendo pelo rosto enrugado. Pela primeira vez, eu vi a mulher real por trás do fantasma que ela se tornou. Eu vi a mãe que ela nunca pôde ser. Vi a dor que ela carregou em silêncio. Isso quebrou algo dentro de mim. A raiva começou a se dissolver, substituída por um sentimento que eu não sabia nomear. Eulália estava diante de mim, não como a mulher que me rejeitou, mas como a mãe que me amou em silêncio. Eu queria odiá-la, queria gritar, mas tudo o que consegui fazer foi abraçá-la. Ela tremeu nos meus braços, o corpo frágil soluçando contra o meu. A dor dela era a minha dor. O luto dela era o meu luto. Ficamos assim por um tempo que não sei mensurar, chorando juntas, tentando costurar as feridas que ficaram abertas por tanto tempo. Não havia palavras, apenas lágrimas compartilhadas. Quando nos separamos, eu sabia que algo tinha mudado. Eu não estava mais sozinha. Eulália estava ali, tão quebrada quanto eu, e de alguma forma isso trouxe conforto. Ela segurou minhas mãos com força, os olhos inchados de tanto chorar. Eu nunca quis te machucar.
Nunca quis te abandonar. Eu só queria te proteger. Balancei a cabeça, sentindo as lágrimas caírem novamente. Eu sei, mas você me machucou mesmo assim. E agora temos que encontrar um jeito de seguir em frente. As palavras saíram com dificuldade, mas eram verdadeiras. Eu estava disposta a perdoá-la, mas sabia que isso levaria tempo. Sabia que seria uma jornada dolorosa, mas não queria mais carregá-la sozinha. Voltamos para casa juntas. O silêncio entre nós não era mais sufocante. Havia um entendimento ali, um vínculo doloroso que não poderia ser desfeito. E pela primeira vez, eu senti que podia seguir em frente. Eu estava pronta para encarar o futuro, com Eulália ao meu lado. A cidade ainda precisava ouvir o restante da história. Ainda havia feridas a serem curadas. Mas eu não estava mais com medo. Eu tinha encontrado a verdade. E com ela, encontrei o caminho de volta para mim mesma. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre perdão e superação. Ainda há um último capítulo para essa jornada. E eu quero que você continue comigo até o fim. O sol nasceu tímido naquela manhã, seus raios fracos iluminando a cidade com um brilho suave e acolhedor. Eu me levantei sentindo um peso diferente no peito, não tão sufocante como antes. Ainda havia dor, ainda havia cicatrizes, mas eu estava começando a aprender a viver com elas. A verdade estava exposta, nua e crua, mas não era mais uma ameaça. Era uma parte de mim, uma parte que eu não podia mudar, mas que finalmente aceitei. O passado já não tinha poder sobre mim. Eu estava pronta para encarar o futuro, sem medo do que ele pudesse trazer. Eulália me visitou naquela manhã. Ela parecia diferente, o rosto ainda marcado pelas lágrimas, mas com um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Havia esperança ali, uma esperança tímida, frágil, mas real. Quando abri a porta, ela hesitou por um momento, como se não tivesse certeza se era bem-vinda. Eu sorri para ela, tentando transmitir o perdão que estava começando a brotar em meu coração. Ela sorriu de volta, um sorriso trêmulo, hesitante, mas cheio de gratidão. Nós não precisávamos de palavras. O silêncio era suficiente. Convidá-la para entrar foi um gesto simples, mas carregado de significado. Pela primeira vez, Eulália cruzou a soleira da minha casa, não como uma estranha, mas como alguém que fazia parte da minha vida. Eu preparei um café forte, o cheiro familiar preenchendo o ar, trazendo lembranças de manhãs passadas com meus pais adotivos. Senti um aperto no peito, mas não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de saudade, de amor, de aceitação. Eles me amaram do jeito deles, com seus segredos e mentiras, mas ainda assim me amaram. Sentamos à mesa da cozinha em silêncio, bebendo o café quente. Eulália olhou ao redor, os olhos percorrendo cada detalhe, absorvendo tudo como se quisesse guardar aquele momento para sempre. Eu sabia o que ela estava sentindo. Ela estava finalmente me conhecendo, finalmente entrando na minha vida. E eu estava finalmente permitindo isso. O silêncio era confortável, cheio de palavras não ditas que não precisavam ser pronunciadas. Havia um entendimento mútuo, uma aceitação que foi construída com lágrimas e dor. Depois de um tempo, Eulália pegou algo na bolsa. Era uma foto antiga, amarelada pelo tempo, os cantos dobrados. Ela me entregou com as mãos trêmulas, o olhar cheio de emoção. Quando olhei para a imagem, meu coração parou por um segundo. Era ela, jovem, segurando um bebê nos braços. Eu conhecia aquele rosto, aquela expressão. Era o mesmo olhar que eu via no espelho todos os dias. Era eu. Senti as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas não tentei escondê-las. Abracei aquela dor, aquele amor, aquela história que agora fazia parte de mim. Você era linda, Eulália sussurrou, a voz embargada. Eu nunca deixei de te amar, nem por um segundo. Meu peito apertou, as palavras dela atravessando minhas defesas. Eu sabia que era verdade. Sabia que ela tinha me amado de longe, em silêncio, em segredo. E agora, eu estava pronta para aceitar esse amor. Estendi a mão sobre a mesa, tocando a dela. Eu sei, e agora eu estou pronta para te amar de volta. As palavras saíram com dificuldade, mas eram sinceras. Nós duas choramos, deixando que as lágrimas carregassem todo o sofrimento que acumulamos ao longo dos anos. Passamos o dia juntas, compartilhando histórias, memórias, sonhos perdidos e esperanças renascidas.
Ela me contou sobre seu amor proibido, sobre o medo que sentiu, sobre a dor de ter que me entregar. Eu ouvi cada palavra com o coração aberto, absorvendo sua história como se fosse minha, porque era. Nós compartilhávamos aquela dor, aquele passado, mas agora estávamos construindo algo novo, um presente que finalmente poderíamos viver juntas, sem mentiras, sem segredos. À tarde, decidimos caminhar pela cidade. Eu não tinha mais medo dos olhares, das fofocas, dos sussurros. De mãos dadas, caminhamos pelas ruas de pedra, atravessando o calçamento irregular que tanto conhecíamos. Eulália andava ao meu lado com a cabeça erguida, o rosto sereno. Ela não era mais um fantasma escondido atrás da janela. Ela era minha mãe, e eu era sua filha. Pela primeira vez, senti orgulho dessa verdade. Não havia mais vergonha, apenas amor. Quando chegamos à igreja, paramos na porta, olhando para a estátua do homem que nos causou tanta dor. Eu pensei que sentiria raiva, ressentimento, mas tudo o que senti foi alívio. Ele não tinha mais poder sobre nós. Seu legado de mentiras foi desfeito. Ele estava preso naquela pedra fria, enquanto nós éramos livres. Coloquei uma flor aos pés da estátua, não como um gesto de perdão, mas como um símbolo de que ele não faria mais parte da minha vida. Olhei para Eulália e ela sorriu. Estávamos prontas para seguir em frente. Aquele foi o começo de uma nova jornada. Não seria fácil. Eu sabia que levaria tempo para curar todas as feridas, para reconstruir tudo o que foi quebrado. Mas agora, eu não estava mais sozinha. Eulália estava ao meu lado. E juntas, enfrentaríamos tudo o que viesse. A cidade ainda murmuraria, ainda nos olharia de soslaio, mas não me importava. Eu estava finalmente em paz com quem eu era. Finalmente sabia de onde eu vinha. E estava pronta para descobrir para onde iria. Essa jornada me ensinou que a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único caminho para a liberdade. Aprendi que o amor pode sobreviver ao silêncio, que o perdão é uma escolha que fazemos todos os dias. E, acima de tudo, aprendi que as cicatrizes do passado não definem quem somos, mas moldam quem escolhemos ser. Eu escolhi ser livre. Eu escolhi amar. Eu escolhi perdoar. Eu sou Leopoldina Montalverne, filha de Eulália. E essa foi minha história.